primeiramente, uma boa noite a todos os telespectadores que estão acompanhando a gente aqui no canal Pode Empreender. Nós estamos aqui com a nossa convidada, por favor, pode se apresentar. Prazer, eu sou a Ana Laura. Enfim, ela é CEO da empresa Ana Bakery. Também estamos aqui com o Michel. Olá, boa noite. Enfim, e nós vamos começar a nossa noite. Primeiramente, nós gostaríamos de saber... como que você startou a sua empresa, o que foi a sua motivação para você começar a sua empresa. E, enfim, pode falar. Então, desde pequenininha eu sempre vi a minha avó fazendo doces. Ela sempre cozinhou muito bem e ela sempre gostou muito de fazer doces. Então eu cresci com ela, vendo ela fazer e ela me ensinou. E aí, depois eu fiz ensino médio integrado com o curso técnico de administração lá no IF Sul de Minas, né? E aí, depois eu fiz a faculdade de gastronomia. E aí eu decidi abrir essa empresa, e com a ajuda da minha avó, claro, porque ela sempre me ensinou esses doces e aí eu sempre tive muita vontade, muita curiosidade de também fazer, de vender. E aí, aos poucos, a gente foi crescendo até o que a gente é hoje, né? Certo. E quando que você começou essa empresa mesmo? Qual ano? Eu comecei ela a gente abriu ela em 2017, em setembro de 2017. Certo. E qual que foi o estopim que fez a sua empresa crescer e ser reconhecida no Brasil inteiro? Então, depois da pandemia, de 2020 e 2021, em 2022, a minha avó já tinha falecido, né? E aí, tinha um livro de receitas dela, tudo com as várias receitas, e a gente antes fazia só bolos, né? Só que a partir dali eu queria tentar, tipo, novos doces, né? Uhum. E aí eu fui tentando tudo e a gente lançou, né, esses novos doces e foram muito bem aceitos. Então ali a empresa foi crescendo cada vez mais, além das redes sociais também, né, que divulgou bastante. Então, nesse processo, foi o mesmo ano que foi também o estopim da pandemia, né? Sim. Gostaria de saber mais ou menos como que você lidou com isso, com o fato de a gente estar numa quarentena. Como que vocês lidaram com isso? Então, na verdade, a gente não esperava, né? Então, a gente acabou fechando ali a empresa por um tempo. E aí, ali no período de 2020, a empresa ficou fechada. E aí, a gente ficou um pouco desesperado, né? Porque aí a gente não tem ganho, não tem nada. E em 2021, acabou acontecendo que a minha avó, ela pegou Covid. Então, ela ficou internada e ela veio a falecer. Então, assim, era eu e ela ali. E aí eu tinha acabado de perder ela, então foi um pouco desesperador. E eu até pretendia fechar por completo a empresa, não reabrir, né? Mas, assim, eu pensei muito nisso e ela sempre me ensinou, sempre me apoiou muito. Então eu tentei. E aí quando foi diminuindo ali a pandemia, né? Que eles já abriram, assim, que a gente já podia, né, ir nos estabelecimentos. E aí eu reabri, né, e fui tentando, assim, aos poucos. Comecei a ter o delivery, né, que aí ajuda bastante, e assim foi crescendo, né. E aí deu estopim. Uhum. Queria saber o que foi essencial assim para sua empresa se destacar em meio às outras. Eu acho que por ser receitas da minha família. Então, assim, não, a gente vende produtos que eles são, sim, tradicionais, mas também eles são originais, são com receitas nossas. Então eu acho que isso fez muita diferença ali na empresa. Uhum. E, enfim, a sua empresa, ela é uma empresa muito renomada no Brasil, certo? Ana Bakery. Vocês pretendem algum dia expandir para fora do país? Como que funciona? Sim, na verdade a gente pretende, e é uma coisa que não só eu, mas a minha equipe ali está trabalhando para acontecer, né? É um investimento grande que tem que ser feito e, assim, é uma decisão que tem que ser tomada com muito cuidado e tudo mais. Mas a gente pretende sim expandir para outros países ali na América Latina, né? Nas outras partes da América Latina, ou até mesmo na Europa, né? Então a gente está trabalhando para isso acontecer. Certo. E você, Ana, você tem alguma dica para os nossos telespectadores para a gente entender mais ou menos? Porque, querendo ou não, a sua empresa é uma empresa que se destacou em meio às outras, né? Tem muitas confeitarias que são convencionais.
o que fez você se destacar novamente e qual dica você dá para os nossos telespectadores? Eu acho que o que me fez destacar foi a originalidade, né? E assim, é o que eu falei, por mais que fossem receitas tradicionais, elas já existiam, mas tinha a originalidade. Foram receitas que a minha avó fez do jeito dela. Então, o que eu indico é que tenha originalidade e foco e persistência também. Uhum. E no processo administrativo, como é que foi no começo e como é que é agora? Você tem um time que te auxilia? No começo era só eu e minha avó, então era um pouquinho mais complicado, mas hoje em dia eu já tenho um time, entendeu? E a gente já tem várias pessoas, né, várias equipes responsáveis por cada parte, então eu acho que hoje em dia é muito mais fácil. Eu ainda trabalho muito, né, mas com essa parte, mas eu tenho uma equipe especializada para isso, o que, assim, auxilia muito a gente, né? Sim. E isso que eu ia perguntar também, hoje em dia, você trabalha mais em qual parte? Quando você começou a empresa, certo? Você trabalhava na produção, certo? Sim. Agora você trabalha mais em qual parte? Na parte administrativa ou você ainda continua fazendo alguns trabalhos dentro da empresa? Então, agora, hoje em dia, eu trabalho mais lá na parte administrativa, né? Porque como a empresa ela já cresceu, então tem mais funcionários, né? A gente hoje em dia também trabalha com algumas máquinas também para facilitar, né, o processo e ali agilizar a nossa produção. Mas, de vez em quando eu ainda faço alguns doces, né? A gente ainda tem a nossa loja que era aberta na Assis, né? Que foi a primeira que a gente abriu ali em 2017. A gente ainda tem ela aberta, então às vezes eu vou lá, né? No pouco tempo livre que eu tenho, eu vou lá. Certo. Fechou. Gostaria de agradecer a tua presença aqui. Obrigado. Muito obrigada. Viu? E eu queria aqui, para finalizar, que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres empreendedoras que estão espalhadas aí pelo Brasil. Para elas não desistirem, né? Para ter foco, persistência e que sempre vai dar certo se a gente não desistir. O importante é isso, é a persistência. Certo. É isso então. Nós agradecemos mais uma vez a todos os telespectadores que nos acompanharam até aqui. É isso. Uma boa noite e até a próxima. Alteria Filmes.